Que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. A questão que a minha geração africana hoje se levanta, se pergunta, está resumida no seguinte. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, Não está virada a entender porque que a África, apesar das suas imensas riquezas no seu subsolo, continua pobre. avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Apesar da generosa riqueza que a natureza nos ofereceu, como as águas, o sol, abundante, a África continua pobre. L'Afrique est un continent affamé. A África é um continente faminto. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Como é possível que os líderes africanos, apesar da imensa riqueza que tem o continente, continuam a viajar pelo mundo afora, a implorar a busca de apoio? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Estas são as questões que nós levantamos a nós mesmos e nós não temos até o momento a resposta. Nós hoje aqui temos a oportunidade de lançar novas relações. Portanto, aqui já elogia Putin. Eu espero que essa relação que agora estamos a formar, que com Putin, não é, em São Petersburgo, seja das melhores. Portanto, ele dá uma facada ao Putin, depois dá um elogio. Ao Putin não, uma facada à Europa, que são os países que os líderes africanos vão viajando para a busca de apoio, implorando apoio, né? Que essas relações sejam agora as melhores para podermos dar às nossas gerações, aos nossos jovens, um futuro melhor. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Em relação ao Burkina Faso, hoje nós enfrentamos mais de 8 anos com uma das maiores barbaridades, com uma das maiores violências do neocolonialismo e do neoimperialismo. O neocolonialismo é quando os africanos são usados como força de trabalho barata, não paga, gratuita, e o imperialismo é quando, portanto, o Ocidente vai para a África, continua a liderar ocultamente, ou seja, surgem muitas empresas nas Áfricas, onde os donos, os dirigentes são os ocidentais, são os brancos, são os europeus, os americanos, e os líderes africanos vão cumprindo ordens dos ocidentais. Ou seja, parece que o chefe é africano, parece que o dono da empresa é o africano, mas quem manda em tudo são os ocidentais. E falasse do imperialismo, né, que é oculto em África e existe, sim, em África, em vários países africanos, onde, inclusive, há presidentes que são presidentes, mas atrás do presidente tem um chefe, mas que é estrangeiro. Né? Portanto, isso acontece em várias partes da África, tanto no setor público como no setor também privado. A escravatura que até hoje nos impõe. É uma escravatura oculta, uma escravatura explícita, implícita, que realmente ainda acontece hoje em África. Esse olhar para a exploração de urânio, de cobalto no Congo, de ouro, portanto, pela África toda, que até inclusive no Burkina Faso, na exploração de que chama-se material para a produção de energia nuclear, agora não me vem em mente, ponto. Se te lembrares aqui em comentário, se faz favor, urânio, ponto, isso ali. É um discurso muito forte, onde ele critica a relação entre a Europa e a África, ponto. Meu irmão, antes de tudo, por favor, faz um like neste vídeo, subscreve no canal, se faz favor, do canal crescer. O canal precisa do teu apoio, podemos atingir aqui grandes números, assim eu poder continuar a voltar aqui, gravar cada vez mais vídeos, se faz favor, faz um like, meu irmão, ajuda o canal a crescer, partilha, comenta, se faz favor, já? Partilha para o teu grupo do WhatsApp, para o teu grupo do Facebook, faz uma boa ação hoje, se faz favor, já? Obrigado. Vale dizer que esse discurso é muito forte, é arrepiante, porque ele dá uma facada aos países europeus que colonizaram países africanos, países europeus que até hoje estão nas Áfricas com grande potencialidade nos setores da exploração mineira, e não só, aliás, mineira e agrícola também, com mais realce, e faz o elogio e uma ameaça a Putin. Ele diz que nós estamos em uma relação de neocolonialismo, de imperialismo, e nós queremos uma relação muito mais de friendship, muito mais de igualdade. Ou seja, ele avisa aqui já Putin daqui para cá, mas nós estamos a sair de uma relação de colonialismo, de imperialismo, e nós queremos ter uma relações melhores, de forma a podermos, digamos, no futuro distante, darmos um futuro melhor para os nossos filhos. Boas. Vale também dizer que Putin é um dos grandes parceiros do Burkina Faso, porque o Burkina Faso é um país, esse camarada, o Ibrahim Traoré, que tomou o poder em 2022 por meio de um golpe de Estado, está até hoje a manter-se no Burkina Faso por meio da força, atenção,
E epá, vale também louvar, né, que ele é um jovem de 35 anos, portanto, é o líder africano mais jovem, que dá uma esperança aos jovens africanos de que parece que agora temos um líder jovem e claramente vai mudar o rumo da África de Burkina Faso. Só que é um líder jovem, mas também chegou ao poder por meio da força. Nós sabemos que os líderes antigos em África estão ali, estão ali porque vieram também de processos de lutas, que é a descolonização, que é a luta armada, que são as guerras civis. E também esse camarada aqui, que é o presidente africano mais jovem, veio, também chegou ao poder por meio da guerra civil, ou da força, digamos, do Estado. Ele... Desculpa. Ele também é um presidente que está ali inseguro, porque a qualquer momento pode também ser substituído por meio da força. Logo, ele precisa muito do Putin, do grupo Wagner, do armamento russo, poder manter-se ali e assim poder executar as suas ideias para o Burkina Faso. São bons ou são maus, nós não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque geralmente um líder, quando chega ao poder, e principalmente quando chega ao poder por meio da força, o discurso sempre é esse, de esperança, de boas-vindas. Eu vou mudar, vocês estejam comigo. Eu conheço os vossos problemas, eu já estive ali. O discurso é sempre igual. Tanto aquele líder que chega ao poder por meio democrático, que é pelas eleições, como também para aquele líder que chega ao poder por meio da força. Geralmente, nos primeiros meses, usam o mesmo discurso, que é o discurso da esperança, de forma a poderem conquistar cada vez mais a confiança do público. Ou seja, se você quer governar bem, precisas primeiro de conquistar a confiança do público. E ele está a usar esse discurso que é muito radical para ele próprio, porque está a excluir as relações anteriores, está a excluir a França do mapa de Burkina Faso, está a excluir antigos parceiros de Burkina Faso, está a incluir agora a Rússia de forma muito forçosa, de forma muito, muito radical. O que pode ser bom para ele e para a Rússia, também pode ser mau para ele, porque se o efeito vizinhança em Burkina Faso funcionar, onde países vizinhos a Burkina Faso estiverem aliados, como a América, a França, a NATO, assim resumindo, claramente será muito mais difícil ele fazer crescer Burkina Faso, porque o efeito vizinhança pode atrapalhar o processo. Ponto. E tem mais, ser líder de progresso em África é muito difícil, porque terá de combinar com as intenções dos outros líderes. Damos aqui o exemplo do Ruanda, que está difícil crescer lá dentro, porque o efeito vizinhança não ajuda, não é? E Ruanda está agora em conflito com o Congo por causa de quê? Porque, pá, o efeito vizinhança não ajuda, meu. Você quer crescer sozinho, mas os vizinhos não estão bem contigo. Portanto, é difícil crescer em África quando os demais parceiros não estão nessa mesma vibe. Ibrahim Traoré vai precisar, sim, buscar relações fortes com líderes africanos, porque a África só poderá um dia mudar e crescer quando houver, antes de mais, sobretudo, unidade dentro do continente. Vale também dizer que, sim, estamos aqui perante um efeito de dúvida, porque o Ibrahim Traoré pode, sim, estar no poder de Burkina Faso com maiores intenções possíveis, mas ele vai precisar, sem dúvida alguma, de apoio dos líderes africanos, da União Africana, dos africanos, de forma a poder crescer. Mesmo que ele decida ter relações somente com a Rússia, mesmo assim vai precisar de relações com outros líderes africanos, até porque grande parte das guerras em África são em função das tribos que fazem, que às vezes a divisão geopolítica foi mal feita, porque às vezes há tribos que estão divididas em um país entre outro país, então num país e outro país. E se olhamos Burkina Faso no mapa, ele está bem próximo aqui da região do Saara Ocidental, próximo do Mali, próximo do Níger que também está em conflito, o Mali, que também é um outro problema. Portanto, aí no Saara Ocidental é uma região muito, muito instável por causa de grupos islamitas que vão cada vez mais estabilizando aqui a questão ligada do Burkina Faso. Ou seja, Burkina Faso está ali, o Mali, está ali o Níger, também são países que não estão lá muito bem, logo fica muito difícil para o Burkina Faso crescer sozinho ali dentro. O Níger que também vai enfrentar agora um possível golpe de Estado, portanto, a região é muito sensível, é muito instável, ficará muito difícil para esse camarada aqui, jovem, de 35 anos, poder fazer da África um lugar melhor. Vai tentar, mas ele chegou pelo poder de uma forma muito sensível, muito difícil, e ele vai continuar ali no poder pela meio da força, como também aconteceu, por exemplo, com o Kagame aí no Ruanda. Claramente ele tem boas intenções, mas a forma como chega no poder cria muitos grupos de pressão que ele só continuará mantendo no poder meio da força e terá de cada vez mais alterar a Constituição, adiar as eleições de forma de poder. Quanto mais tempo mantendo o poder e assim poder claramente desempenhar as suas intenções para com Burkina Faso. Se ele tem uma intenção de mudar Burkina Faso, vai precisar ficar no poder por muito mais tempo, vai precisar alterar a Constituição, vai precisar trabalhar como trabalhou Kagame, alterar a Constituição, ficar muito mais tempo, porque ele não confia nos demais. Era importante a África dispensar a influência direta do Ocidente, da Rússia, nessa própria política, mas o Ibrahim Traoré está agora a assinar acordos com a Rússia e eu não sei se a Rússia vai também influenciar diretamente a política interna do Burkina Faso. Esperemos nos próximos tempos, porque ainda muita água de passar por essa ponte. Vamos juntos, faz um like nesse vídeo aqui. Mesmo assim, estamos de parabéns quando aparecem líderes africanos com discursos fortes como estes
e jovem. Estamos juntos, até o próximo de família.